Os irmãos de José, ainda atordoados pela revelação, foram gradualmente tomados por um misto de alegria e alívio. José os abraçou um a um, chorando com eles. Depois de algum tempo, ele disse: "Voltem depressa ao meu pai e digam-lhe: assim diz seu filho José: Deus me fez senhor de todo o Egito. Venha para cá. Não demore. Você viverá na terra de Gozém e ficará perto de mim. Você, seus filhos e netos, seus rebanhos e manadas, e tudo o que você possui. Eu o sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, você e sua família e todos os seus bens acabarão na miséria." José providenciou carruagens e provisões para a viagem de seus irmãos. Também enviou roupas novas para cada um deles e presentes valiosos para seu pai. Assim, os irmãos partiram para Canaã, levando a boa notícia a Jacó. Quando chegaram, disseram a Jacó: "José ainda está vivo. Na verdade, ele é governador de toda a terra do Egito." O coração de Jacó quase parou, pois ele não podia acreditar. Quando viu as carruagens e as provisões enviadas por José, o espírito de Jacó reviveu. "Basta", disse ele. "Meu filho José ainda está vivo. Irei vê-lo antes de morrer." Jacó e toda a sua família partiram em uma caravana para o Egito. Ao chegar a Berseba, Jacó ofereceu sacrifícios ao Deus de seu pai, Isaque. Durante a noite, Deus falou a Israel em uma visão: "Jacó, Jacó." "Aqui estou", respondeu ele. "Eu sou Deus, o Deus de seu pai", disse o Senhor. "Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de você uma grande nação. Eu descerei ao Egito com você, e certamente o trarei de volta, e José fechará os seus olhos." Jacó e sua família, 70 pessoas ao todo, chegaram ao Egito. José preparou sua carruagem e foi ao encontro de seu pai em Gozém. Quando se viram, José lançou-se ao pescoço de seu pai e chorou longamente. Israel disse a José: "Agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo." José foi falar ao faraó e disse: "Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com seus rebanhos, suas manadas e tudo o que possuem, e estão agora na terra de Gozém." Ele escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. "Onde moram vocês?" perguntou o faraó. "Seus servos são pastores de rebanhos, como os nossos antepassados", responderam eles. "Viemos para viver aqui por algum tempo, porque a fome é severa em Canaã e os rebanhos de seus servos não têm pastagem. Por isso, pedimos permissão para morar na terra de Gozém." O faraó disse a José: "Seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Estabeleça seu pai e seus irmãos na melhor região da terra. Deixe que morem em Gozém. E se você sabe que alguns deles têm capacidade, coloque-os como responsáveis pelo meu próprio gado." José trouxe seu pai, Jacó, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó, e este perguntou-lhe: "Quantos anos o senhor tem?" Jacó respondeu: "Os anos das minhas peregrinações são 130. Poucos e difíceis foram os anos da minha vida, e não chegam aos anos da vida dos meus antepassados durante as suas peregrinações." Então, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. Durante os anos de fome, José administrou a venda de trigo ao povo do Egito e de terras distantes. Com o tempo, o dinheiro das pessoas acabou, e elas vieram a José dizendo: "Dê-nos pão, porque morreremos na sua presença? Nosso dinheiro acabou." José respondeu: "Tragam seus rebanhos, e eu lhes darei pão em troca de seus rebanhos, já que o dinheiro de vocês acabou." Assim, trouxeram seus rebanhos a José, e ele lhes deu pão em troca de cavalos, ovelhas, cabras, bois e jumentos. Quando aquele ano terminou, eles voltaram no ano seguinte e disseram: "Não podemos esconder de nosso senhor que, uma vez que o nosso dinheiro acabou e os nossos rebanhos pertencem ao Senhor, não resta mais nada que possamos oferecer
além de nossos corpos e nossas terras. Por que morreremos diante de seus olhos, nós e a nossa terra também? Compre a nós e a nossa terra em troca de pão, e nós, com a nossa terra, seremos escravos do faraó. Dê-nos sementes para que continuemos vivos e a terra não fique deserta. José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Os egípcios, um por um, venderam seus campos, pois a fome era severa demais para eles. A terra tornou-se propriedade do faraó, e José transferiu o povo para as cidades, de uma extremidade do Egito à outra. A fome acabou, e o povo pôde voltar a cultivar a terra. José deu-lhes sementes e estabeleceu um decreto: quando vocês colherem, 1/5 será do faraó, e os outros 4/5 serão de vocês para semear nos campos e para a alimentação de vocês, de suas famílias e de seus filhos. Os anos passaram, e Jacó, sentindo que sua hora estava chegando, chamou José e disse: se achei favor a seus olhos, ponha a mão debaixo da minha coxa e jure que agirá com bondade e fidelidade comigo. Não me sepulte no Egito, mas, quando eu descansar com meus pais, leve-me do Egito e sepulte-me onde eles estão enterrados. José prometeu cumprir o pedido de seu pai. Então, Jacó chamou seus filhos e abençoou cada um deles, dando a cada um a bênção apropriada. Após abençoá-los, ele disse: estou para ser reunido ao meu povo. Sepultem-me junto aos meus pais, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, na terra de Canaã, o campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Jacó deu as últimas instruções a seus filhos, recolheu seus pés na cama, respirou fundo e foi reunido aos seus antepassados. José lançou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e beijou-o. Ele ordenou aos médicos de seu serviço que embalsamassem seu pai, e os médicos o embalsamaram. Foram necessários 40 dias, pois este era o tempo necessário para o embalsamamento. E os egípcios choraram por ele 70 dias. Quando o período de luto passou, José falou à casa do faraó: se encontrei favor aos olhos de vocês, falem ao faraó em meu favor. Meu pai fez-me jurar, dizendo: estou prestes a morrer, sepulte-me no túmulo que preparei para mim na terra de Canaã. Agora, por favor, deixe-me ir e sepultar meu pai. Depois, voltarei. O faraó disse: vá e sepulte seu pai, conforme ele o fez jurar. José foi para Canaã para sepultar seu pai. Todos os oficiais do faraó, os dignitários de sua corte e todos os dignitários do Egito, além de todos os membros da casa de José, seus irmãos e os que pertenciam à casa de seu pai, acompanharam-no. Somente as crianças, os rebanhos e as manadas ficaram em Gossém. Foi um grande cortejo. Após sepultarem Jacó, os irmãos de José ficaram apreensivos. Eles pensaram: e se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José: antes de morrer, seu pai nos ordenou que lhe disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos, que o trataram com tanta maldade. Agora, por favor, perdoe os pecados dos servos do Deus de seu pai. Quando José recebeu o recado, chorou. Seus irmãos vieram e se prostraram diante dele, dizendo: estamos à sua disposição como seus escravos. Mas José lhes disse: não tenham medo, estarei eu no lugar de Deus? Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e seus filhos. E assim, José os tranquilizou e lhes falou amavelmente. José permaneceu no Egito, ele e a família de seu pai. Ele viveu até a idade avançada de 110 anos, vendo os filhos de Efraim até a 3ª geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, foram colocados no colo de José ao nascerem, indicando o profundo vínculo
e a continuidade da linhagem de Jacó. Durante esses anos, José continuou a exercer uma influência benéfica sobre o Egito. Sua sabedoria e integridade foram fundamentais para a prosperidade contínua do país, e ele era amplamente respeitado tanto pelos egípcios quanto pelos israelitas. Ele ensinou a seus filhos e netos os caminhos de Deus e as tradições de sua família, garantindo que a fé de Abraão, Isaque e Jacó fosse passada de geração em geração. Sob a liderança de José, os filhos de Israel floresceram na terra de Gosém. A prosperidade de seus rebanhos e a fecundidade de suas famílias levaram a um crescimento significativo de seu número. O tempo de fartura trouxe segurança e estabilidade, permitindo que construíssem suas vidas e comunhão. José continuou a mediar as relações entre sua família e os egípcios, assegurando que os israelitas fossem tratados com justiça. Ele frequentemente lembrava aos seus filhos e netos as promessas feitas a seus antepassados por Deus. Deus certamente os visitará e os levará desta terra para a terra que prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, dizia ele. Sentindo que seus dias estavam chegando ao fim, José chamou seus irmãos e a família para junto de si. Reunidos ao redor de seu leito, eles ouviram suas últimas palavras de sabedoria e orientação. "Estou prestes a morrer", disse José, com uma voz ainda firme e resoluta. "Mas Deus certamente os visitará e os levará desta terra para a terra que ele prometeu, com juramento a Abraão, Isaque e Jacó." José fez seus irmãos jurarem que quando Deus os visitasse, eles levariam seus ossos da terra do Egito e os sepultariam na terra prometida. "Jurem que carregarão meus ossos quando Deus os tirar deste lugar", pediu ele. Os irmãos de José juraram cumprir seu desejo, prometendo que no devido tempo levariam seus restos mortais para a terra de Canaã.